Salmo 119, a partir do verso 129. Vamos fazer a leitura de maneira responsiva. Eu leio os versos ímpares, os irmãos responderão lendo os versos pares. Salmo 119, verso 129. A palavra do Senhor nos diz assim: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a lei. Vamos ler todos juntos o verso 133, a uma só voz. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Que assim seja, louvado seja o Senhor. Amém? Vamos cantar um hino firme nas promessas do Senhor. Vamos cantar alegremente, nosso Deus. Seja o Senhor. Queria pedir para o irmão Igor fazer uma oração de adoração ao nosso Deus, meu irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, onde nós estamos aqui, glorificando e exaltando o teu nome, e viemos orar uns pelos outros,
que a gente possa estar firme nas promessas do Senhor e sempre confiando no Senhor. Abençoe este culto, abençoe a pregação, a palavra que vai ser pregada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem sentar-se. Nós continuaremos adorando ao Senhor agora, ouvindo a mensagem. Isso aqui. Ok, boa noite a todos, mais uma vez. Bom ver vocês esta noite, friozinho. Vai ser gostoso esse tempo que Deus está dando para nós. E eu quero avisar vocês que eu falei com 2 irmãos americanos hoje, da minha igreja, que me enviou para campo missionário uns 30 anos atrás. E esses irmãos são presbíteros da igreja. Uma parte de missões, o foco dele, e outro são um presbítero envolvido no ministério pastoral também, dá aulas lá, mas eles estão planejando vir para cá no mês de junho. Passou uma semana aqui ajudando, participando nas atividades da nossa igreja, conhecendo vocês, dando para vocês a oportunidade de falar hello, how are you, um pouco de inglês. Então, seja em oração por eles, mas o tempo deles, a vida deles é mais perto, eu vou falar com vocês, dia 14 de junho, é dia de quando eles vão chegar. Ok? Vamos colocar isso. Vamos para o vermelho aqui, ok? Estamos em Salmo 119, vamos voltar aos nossos estudos, esse livro, o maior livro da Bíblia. Salmo 119 está falando um pouquinho, mas se não, Eu posso falar sem sem microfone, né? Epa. Talvez as pilhas estão fracas hoje. Então vamos lá na frente. Salmo 119, versículos 135 a 136. Já lemos o texto, temos um texto dos outros 8 versículos juntos, mas nosso foco vai ser em versículos 133 a 136. Vamos falar sobre as firmes promessas. Vou ler mais uma vez esses 4 versículos e vamos começar falando do primeiro que vamos ler. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Senhor, nosso Deus, nesse momento, pedimos ao Senhor para nos ajudar na preparação desse estudo, que nós podemos ser guiados pelo Teu Espírito, e nossos mentes, nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós, através da Tua Palavra. Guia-nos mais uma vez, usa Teu servo, de acordo com a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas. Vamos dividir essa mensagem em 3 partes da oração. 3 partes da oração do salmista, que está incluído nesses 4 versículos, ou somente os primeiros 3 que nós lemos, e vamos também adicionar o último versículo 136 no final. Tem 3 partes da oração do salmista, nos versos 133 a 135. Primeiro, em 133, primeira parte, o salmista disse: firma
os meus passos. Firma os meus passos. Se você já tiver um filho, você lembra dos primeiros passos do seu filho? Quando ele está aprendendo a andar? Eu não me lembro muito da nossa primeira Débora, mas eu lembro muito do meu filho Steve, que realmente eu estava filmando no dia quando ele começar a andar. Então nós filmamos e eu consegui ver de novo depois. Foi um pouco engraçado. Mas se você lembra dos primeiros passos do seu filho ou filha, eu me lembro do quando nosso filho Steve ele começou a andar. Primeiro ele engatinhava, ele anda nos quatro, né? no chão, em todo lugar. Tentamos levantar, não, ele quer só andar, engatinhava por todo lado. E depois ele se levanta sozinho e fica em pé. Né? A criança levanta, deixa que eu posso ficar em pé, fica olhando e depois vai para o chão de novo. Então, chegou o dia em que ele deu os primeiros passos. Ele dava 1 ou 2 passos e caía. Depois ele tomou uns 4 ou 5 passos e cai de novo, né? E por fim ele andava até meio ou parede meia, sem cair. Mas seus passos não eram muito firmes, os primeiros passos. Às vezes ele começava a ir numa direção e acabava indo em outra direção. Eu me lembro uma vez que ele estava andando, tomando os primeiros passos, ele estava no corredor, indo numa direção, de repente ele desapareceu, indo na cozinha. Ele estava tentando andar e foi para lá, e desapareceu da minha vista. E foi um pouco engraçado, eu estava gravando naquele momento, quando ele fez isso. E às vezes ele precisava de ajuda para ir na direção certa, para dar os passos certos, para andar com mais firmeza. O salmista aqui, em versículo 133, está pedindo ajuda do Senhor para dar os passos certos, ir na direção certa. Na versão do NVI, nós lemos: dirige os meus passos. Dirige os meus passos. Ele está dizendo: Senhor, ajuda meus passos a serem firmes. Ajuda os meus passos a ir na direção certa. E assim como uma criança pequena precisa de ajuda para dar os passos firmes, o salmista está pedindo a Deus que torne seus passos firmes, para que ele possa ir na direção certa. Mas de que forma essa ajuda virá? De que forma essa ajuda virá do Senhor? Versículo 133 de novo. Firma os meus passos, o quê? Na tua palavra. Na tua palavra. Qual é a primeira coisa que geralmente fazemos quando precisamos de ajuda? Precisamos de ajuda com uma decisão, com um problema. Geralmente, o que é a primeira coisa que nós fazemos quando estamos precisando de ajuda sobre uma decisão? Oramos? Abrimos a Bíblia? Normalmente não é a primeira coisa que nós fazemos. Normalmente nós ligamos ou pedimos ajuda, ou conselho ou opinião a alguém. Por exemplo, pensando no acampamento: Oi, pastor.
eu tenho uma decisão difícil para tomar sobre meu futuro. Pode me ajudar? Ou, podemos dizer, olá, Dona Maria. Na escola, eles estão dizendo que os pais não devem mais disciplinar seus filhos, que isso pode torná-los violentos ou rebeldes. O que você acha? Mas não tem problema falar com o pastor, não tem problema para falar com Dona Maria sobre um problema ou sobre um aconselhamento, mas a palavra de Deus possui as Escrituras têm as respostas que estamos procurando e que precisamos para todas as situações da vida. Está na palavra de Deus, está nas Escrituras. Como o salmista disse aqui no nosso texto, firma os meus passos na tua palavra. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil, a fim de que o servo de Deus seja perfeito ou maduro espiritualmente. Então, o que a palavra de Deus nos ensina sobre decisões em relação ao nosso futuro? Nosso futuro, sobre o que vai acontecer, o que decisão que nós devemos tomar. Podemos lembrar de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou em Mateus capítulo 6, o que Jesus disse para os seus discípulos. Mateus 6, versículo 25. Por isso, digo-vos, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Versículo 32. Porque os gentios que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentados. E a palavra de Deus sobre disciplina. O que a palavra de Deus nos fala sobre disciplina e a correção dos nossos filhos? Corrija o seu filho quanto há esperança, mas não exceda a ponto de matá-lo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com uma vara, ele não morrerá. Provérbios capítulos 19, 22 e 23, também esses textos. Então, a palavra de Deus possui, as Escrituras têm as respostas que estamos procurando, o que precisamos para todas as situações da vida. Encontramos a palavra de Deus. E quando o salmista está firme na palavra, sendo dirigido e orientado por ela, qual será o resultado da sua vida? Nós vemos isso na segunda parte do versículo 133.
qual será o resultado dele quando ele está buscando o Senhor e na tua palavra? Firme os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Uma versão de Nova Almeida atualizada: não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Em outras palavras, o salmista está dizendo: me ajuda, Senhor, me ajuda a ficar firme na tua palavra, mas não permite qualquer iniquidade, qualquer pecado dominar ou ter lugar na minha vida. Quando nós estudamos e falamos no acampamento, você estava presente, como o jovem Daniel, ele decidiu não abrir mão quando ele foi informado que teria que fazer alguma coisa que estava contra as leis de Deus. Qual foi a decisão dele? Quando ele descobriu que ele vai ser pedido ou mandado fazer uma coisa que ele sabia não agrada a Deus, não é de acordo com as leis e mandamentos de Deus, qual foi a decisão que Daniel tomou? Daniel disse, Daniel, capítulo 1, versículo 8, disse: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Os outros podem, mas eu não posso. Essa deve ser a nossa posição. Quando nós estamos confrontados com uma situação que nós sabemos não agrada a Deus, não é de acordo com a palavra de Deus, é contra as leis do Senhor. Outros podem, mas eu não posso. Os outros podem comer a comida do rei e beber o vinho dele, mas para Daniel, eu não. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Daniel resolveu não se contaminar. Charles Spurgeon, ele disse: somente uma vida bem ordenada pode salvar-nos da desordem e da iniquidade. Então, o salmista, de uma maneira semelhante a isso, ele pediu que Deus não permitir a iniquidade, nenhum tipo de pecado ou dominar, ter lugar na sua vida. Como ele disse, não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Ok, voltou. Não permites que nenhuma iniquidade me domine. Na segunda parte da oração que nós encontramos aqui, nesse nosso texto, está em versículo 134. E o salmista pediu livramento, ou resgate, como fala na outra versão. Ele pediu livramento, resgate da opressão do homem. Versículo 134. Livra-me da opressão do homem. O homem ímpio não se importa com a palavra de Deus e não tem muito respeito pelos filhos de Deus. De fato, o homem do mundo, o homem ímpio, odeia os fiéis de Deus e muitas vezes os persegue. Eu vi uma reportagem, talvez alguns de vocês viram uma reportagem no jornal esses dias, que dezenas de fiéis em Cristo, cristãos, que foram mortos na Nigéria, na África. Foi perto do tempo de Páscoa, um dia antes de Páscoa, e muitos cristãos foram mortos por
causa da sua fé. Opressão e perseguição e morte aos seguidores verdadeiros de Cristo, de Deus, acontece. E o salmista clama ao seu Deus, Jeová: livra-me da opressão do homem. Ele disse também em versículo 95 de Salmo 119: os ímpios me espreitam para me destruir. Em versículo 110, os ímpios armam ciladas contra mim. Então ele pede livramento, ele pede resgate, ele pede socorro do Senhor. Livra-me, resgata-me da opressão do homem, dos homens ímpios. E o salmista em Salmo 71, no versículos 4 e 5, ele rogou ao Senhor: livra-me, Deus meu, dos mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. E qual é a resposta do salmista ao pedido de livramento da opressão? Versículo 134, ele disse: livre-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Ele afirmou seu compromisso de guardar, que significa esconder, obedecer os preceitos, as promessas do Senhor no seu coração. Como ele já disse em versículo 11 do Salmo 119: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E nos versos 15 e 16: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Também, versículo 97, ele declarou: quanto amo a tua lei, é minha meditação todo o dia. E por último, nos 3 partes da oração do salmista, a terceira parte da oração do salmista está em versículo 135. E ele pede por 2 coisas. Primeiro, ele pede para a presença do Senhor estar sobre ele. A segunda coisa que ele pede aqui é para Deus ensinar-lhe os decretos, os estatutos, as leis do Senhor. O que ele escreveu? Versículo 135: faze a resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. O salmista desejou viver na presença de Deus e ser ensinado por ele. Na Bíblia de Nebra comentou assim: o salmista pede que Deus venha e fique com ele. Ele queria viver na presença de Deus. Spurgeon também comentou sobre isso. Ele disse: o salmista outra vez se declara servo de Deus e por isso valoriza o sorriso de seu Senhor. Ele não busca favor de nenhum outro, exceto em seu próprio Senhor e Mestre. O rei Davi provavelmente é o autor do Salmo 119. Ele exclamou em Salmo 103, que nós conhecemos bem: o Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente.
A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. E noite, o salmista, em verso 136, não era parte do oração dele, não é um motivo de oração que ele está orando a Deus, mas é uma observação que ele faz. O salmista, em versículo 136, ele menciona uma triste realidade que ele viu. O estado dos homens ao seu redor, aqueles que vivem em desobediência à lei de Deus. Muitas vezes nós passamos na rua, especialmente lá embaixo, perto da Avenida dos Evangélicos, especialmente na fim de semana, quando eles faziam esses bagunças nas ruas, quase a noite inteira, quando as pessoas estão tentando dormir. Nós passamos de muitos homens e mulheres jovens que estão vivendo vidas em desobediência a Deus. Mas não é somente eles que viveram assim, mas nós também podemos desobedecer a Deus. E talvez aqui foram homens e mulheres que conheceram a lei. Talvez os judeus que ouviram os mandamentos de Deus, que foram ensinados nos decretos do Senhor, mas não quiseram guardar e obedecer. Nesta realidade que o salmista estava vendo, quebrou o coração dele, entristeceu profundamente o seu coração. Olha o que ele escreveu no versículo 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ou na versão de NVI, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. E colocar na plural, ele não fala sobre um torrente, um só rio, mas ele coloca no plural. Torrentes de água, rios de lágrimas, que mostram realmente a tristeza que ele está vindo por causa da desobediência às pessoas ao seu redor em relação à lei de Deus. Torrentes de águas nasciam dos meus olhos. Quando um homem ama a lei do Senhor, ele deve ficar triste quando vê os outros quebrando a lei. Quando foi a última vez que nós choramos sobre nossos pecados e sobre nossa desobediência e também sobre a desobediência dos outros? Como o salmista, esse quebrou o coração dele. Eu acho que nós devemos pensar mais nisso, pedindo a Deus para ver os pecados nossos e os pecados dos outros do mesmo jeito que ele veja, com uma tristeza. Isso quebrou o coração do salmista. Torrentes de água nascem dos meus
olhos. Conclusão. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude a ficarmos firmes nas suas promessas, as procurando, as guardando, as obedecendo. Que nós vivamos na presença de Deus, pedindo que Ele faça a resplandecer o seu rosto sobre nós. E que Deus, através da sua palavra, quebrante nossos corações sobre nossos pecados e sobre aqueles que não guardam e não obedecem a sua lei. Deus abençoe a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, e mais uma vez estamos gratos por esse momento de estudo, do nosso estudo da tua palavra, que nós podemos entender que tuas promessas são preciosas. Tua palavra é a verdade. Nós devemos, como um salmista, procurar ser ensinado por ela, para aprender dela e colocar ela em prática em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, também para ter o mesmo tipo de coração do salmista, quando nós vemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pessoas que não importam com tua lei, pessoas que não querem obedecer mais ao Senhor, até próprios irmãos que não têm mais um desejo para seguir ao Senhor nas suas vidas. Ajude-nos, Senhor, para ser quebrantados em nossas vidas e nossos corações sobre isso. E também sobre os pecados que nós cometemos, que nós podemos lembrar que quando nós pecamos, não somente estamos pecando contra outros e contra nós mesmos, mas estamos pecando contra Ti, Senhor. E ajude-nos para confessar e pedir o Teu perdão, que nós podemos andar em comunhão com o Senhor e ser instrumentos utilizados por Ti para a Tua glória. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento do nosso estudo e abençoe também agora nosso tempo de oração juntos. Em nome de Cristo. Amém.